pode falar, repete. Eu faço parte da nação santa. Eu faço parte da nação santa. Agora você vai falar juntamente com o teu nome. Eu vou falar o meu, vão se embaralhar. Mas para Deus vai subir como cheiro suave, porque você está confessando com a tua boca que você faz parte da nação que Ele escolheu para que você vivesse a eternidade. Eu, Luciana, faço parte da nação santa. O meu Deus me escolheu para fazer parte da nação santa. Amém? Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É uma honra estar aqui falando um pouquinho de Jesus. Deus tem sido muito bom. Oramos pelas nossas crianças. Semana passada eu coloquei, quem viu meu status, orem pelas crianças. Nós sabemos o que está acontecendo na nação de Israel, com o povo de Israel. Mas se a gente for parar para pensar, quantas guerras, desde o começo que eles estão enfrentando, em todas elas, o meu Deus se faz presente. Em todas elas, o povo de Israel vai prevalecer, porque é uma promessa. E aquele que prometeu a vitória de Israel, do povo santo de Deus, da nação santa, Ele é fiel para cumprir. Nós iremos orar, dar continuidade à oração que a Lindete fez, porque nós faz parte dessa nação. E quando o povo de Deus ora, quando essa nação se reúne a orar pelo um propósito de Deus, Deus faz milagre. Deus restaura, Deus cura, Deus sara, Deus faz o que Ele sabe fazer de melhor, que é dar vitória para o povo seu. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 7. Quando o nosso pastor, exaltado seja Deus pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, muito feliz de ver meu pastor aqui, glorificando e exaltando juntamente com a igreja, com o povo, a qual Deus escolheu para que ele desse direção. Muito feliz eu fico, muito alegra meu coração. Aí quando ele falou de Neemias, eu falei, meu Deus, quanto tempo, até comentei isso com a missionária hoje, que é ministrado dentro dessa igreja a respeito do ministério, do chamado de Neemias. Quem está aqui há mais tempo sabe do que eu estou falando. Já há muito tempo, o nosso Deus colocou isso no coração do nosso pastor, colocou isso no coração da missionária Zuleika, e a gente tem falado sobre Neemias, ministrado sobre Neemias, colocado em pauta as características de Neemias, que não são poucas, são muitas. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui na Ilã, Luz das Nações, com o povo de Deus, para falar mais uma vez, mais um pouquinho sobre Neemias. Que o renovo do Senhor esteja sobre a minha vida no dia de hoje. Que eu não venha tagarelar, que eu não venha falar por falar, que eu não venha simplesmente fazer porque foi ordenado que eu fizesse. Mas que eu venha ser um canal de bênção, porque a palavra do Senhor vai dizer que existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E uma vez que eu sou uma mulher espiritual, o Espírito de Deus habita em mim e eu tenho que trazer um novo de Deus para a igreja. Tem que surgir efeito, tem que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa. Eu ainda acredito, eu tenho fé que
coisas incríveis, coisas extraordinárias, coisas especiais, coisas impossíveis. Eu não sei dizer a palavra correta. Ainda pode acontecer no dia de hoje. Nesse exato momento, ainda que os nossos olhos não contemplam, mas os olhos espirituais conseguem contemplar a grandeza do grande e todo-poderoso Deus sobre este lugar, dizendo: ainda há esperança para a árvore cortada, ainda há esperança na vida daquele que já estão decretado morte, ainda há esperança na vida do teu esposo, no teu casamento, no teu filho, na tua vida financeira. Isso é coisa que Deus faz. Mas a gente tem que fazer como o homem de Deus fez: pedir discernimento, para que as coisas de Deus fluam, para que as coisas de Deus não se embaraçem no meio do mundo e você não se embarace com o mundo. Para que isso aconteça em nossas vidas, é necessário ter o discernimento do Espírito. E a gente só vai conquistar esse discernimento através de intimidade com Deus, de oração com Deus, de renúncia, de obediência, de humildade. Isso são coisas que o nosso Abba, que o nosso Pai não abre mão, porque isso é a prioridade de Deus. Isso é a primícia de Deus. Que nós andamos em concordância com Ele. Ele não abre mão do que Ele colocou nas Santas Escrituras, do que Ele propôs para mim e para você que nós fizéssemos. Ele não vai deixar se escarnecer. Não é de qualquer jeito. Nós, seres humanos, mudou, evoluiu a ciência, o conhecimento, a tecnologia, mas eu digo para você que o Deus que permitiu tudo isso, Ele ainda continua sendo Deus e Ele ainda guarda a sua palavra. Ele não mudou. O Deus de Neemias é o Deus de hoje. O Deus de Abraão é o Deus de hoje. O Deus de Jacó é o Deus de hoje. O Deus do pastor Reinaldo e da pastora Juscelia é o teu Deus, é o meu Deus. E Ele continua sendo o mesmo. A Bíblia continua sendo a mesma. Mudou a tradução. Tem outras, várias traduções. Deixou de ser o pergaminho, aquele... e passou a ser um livro, uns com capa dura, outros mais simples, uma mais, mas a palavra continua a mesma. Umas com estudos, outras só com o Novo Testamento, mas ela continua sendo a mesma. E os princípios de Deus na sua vida tem que ser o mesmo. Homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher. Não existe outro método. Não existe. O mundo pode dizer que sim, mas o Espírito de Deus diz que não. Homem é homem, mulher é mulher. Criança é criança e tem que ser respeitada. Os princípios ainda continuam o mesmo. Porque o princípio nada mais é do que o próprio Deus. Porque Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Esse é o nosso Pai. E nós somos uma geração eleita para pisar na nação santa. E essa nação santa não está distante, ela está aqui. Tudo vai depender do meu e do seu agir, do meu e do seu falar, do meu e do seu comportar, do meu e do seu renunciar. É uma questão de ouvir, guardar e praticar.
É uma questão de ser sensível ao Espírito para ter discernimento em decidir o que é certo. Com Deus não existe dois termos. Ou é ou não é. Passou disso, é procedência maligna. É algo do mal. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 4 de Neemias, a partir do versículo 7. Amém? Todos encontraram? Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado, que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então, ajuntaram-se todos de comum acordo, para virem atacar a Jerusalém e nos causar grandes preocupações e confusões. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guarda para defender-nos deles de dia e de noite. Estratégia. O povo de Judá então começou a comentar: os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho dessa maneira. Não conseguiremos reconstruir as muralhas. O foco nos problemas. E os nossos inimigos ameaçavam: antes que percebesse qualquer movimento ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali no centro da cidade e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles. Você percebeu que o inimigo se uniu para destruir? A igreja não se une para construir. Eu estou falando da igreja do século 21. Não estou falando da Ilã, porque aqui é todo mundo unido. Todo mundo abraça a mesma causa. Aqui está todo mundo com um pensamento em construir, em renovar, em restituir, em restaurar os muros que um dia, pelo mal, foi destruído. O que eu quero dizer com essa palavra é que aonde há restauração do Senhor, o mal de fora vai olhar e vai fazer com que você desista. Ele vai colocar no teu caminho obstáculos. Ele vai colocar no teu caminho calúnias, mentiras, afrontas, entulhos. Assim como fizeram com Neemias. A tentativa de parar o propósito de Deus, a qual Deus colocou no coração de Neemias, foram vários, foram 5. Eles agiram primeiramente com muita força. A segunda vez já foi mais devagar. A terceira vez eles iam agindo conforme a situação daquele momento. Mas em todas elas, eles foram frustrados. Mas por que Sambalate e os seus comparsas foram frustrados? Por conta das qualidades, a qual Neemias tem. Neemias não foi chamado por Deus por uma obra. Ele não entendeu que era uma obra. Eu vou ali fazer a obra. Tem pessoas que querem carro para fazer a obra. Não. Se fosse o carro de Neemias, ele ia se deixar gastar na obra, porque ele sabia qual era o propósito, ele sabia qual era a finalidade, ele sabia qual era o objetivo, e ele sabia quem foi que mandou fazer a obra. Então Neemias não aceitou a obra de Deus como uma obra, ele aceitou a obra de Deus como uma grande obra, uma grande restauração, uma grande transformação. O povo estava saindo do cativeiro, o povo estava precisando de ajuda, o povo estava precisando de uma terra, e a terra não podia ser de qualquer jeito. Não podia ser de qualquer jeito. Aí, Deus vai, envia um homem até o palácio onde Neemias estava, conversa com Neemias e fala para Neemias que o povo está passando por grande aflição, que o povo está inconsolável,
que além deles ter sido maltratados, está saindo do cativeiro em uma situação difícil, vergonhosa. Eles ainda não tinham um lugar. O povo estava espalhado. O povo de Deus, aquele a qual o Senhor fez a promessa, não tinha o lugar certo. Porque o lugar deles estava com as portas queimadas, os muros estavam derrubados, fendidos, tinha brechas por todos os lugares. E só um homem de muita coragem, foco, perseverança, fidelidade, lealdade, coragem, determinação, que poderia ser levantado para fazer essa grande obra, essa grande restauração. Deus conhecia os pensamentos de Neemias. Deus sabia que se Neemias colocasse a mão sobre aquele lugar, o negócio ia andar. Porque os pensamentos dele não estavam focados nas dificuldades do reino, na situação do rei. Estava focado em Deus. E uma vez que a sua mente está focada em Deus, tudo que você vai fazer, seja para o rei ou seja para Deus, vai ser com perfeição. Então, quando a voz de Deus falou ao coração de Neemias, a palavra vai dizer que ele se entristeceu, que ele chorou, e ele se pôs a orar. E quando ele orou, quando ele jejuou, ele se posicionou. E nunca mais, até que concluísse a obra, ele saiu fora dessa posição a qual ele se colocou. Ele falou com o rei como deveria falar. Ele agiu com o seu trabalho como deveria agir. Ele pediu permissão para poder concluir a obra do Senhor. E quando chega lá, primeira afronta, segunda afronta, ele lá. Terceira afronta, ele lá. Aí chega uma situação que os que estavam com ele olham para a situação e diz: não iremos conseguir. Só que no coração de Neemias, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele era um grande líder. E ali, ele como um grande líder, instruiu aquele povo. E mais uma vez, o povo parou de olhar para a dificuldade e olhou para a missão a qual tinha que concluir. Mas o que eu acabei de falar é algo que já foi falado no nosso ministério por várias vezes. Sempre que alguém vai falar de Neemias, fala o que eu acabei de falar. A palavra de Neemias vai dizer no capítulo 8, que é aqui que eu quero falar um pouquinho. Muita gente dentro da igreja vê Neemias só como um engenheiro, vamos dizer, para poder restaurar, ou um construtor, ou algo desse tipo. Neemias era bem mais do que isso. Neemias era um homem de Deus. Neemias era um homem que temia a Deus. Neemias era um homem que se propôs a fazer a vontade de Deus. Ele se deixou usar para poder concluir a obra de Deus. Aquela obra não era de Neemias. Era do povo, era dos irmãos. Mas aquela obra era de Deus, porque foi Deus que escolheu aquele povo. Não era só os muros que estavam fendidos. Não era só as portas que estavam queimadas. Aquele povo, a qual estava saindo do cativeiro, eles estavam feridos. A presença de Deus tinha se afastado, porque a Bíblia é clara que o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia vai dizer que eles tinham quebrado uma aliança. Isso quer dizer que eles estavam fora da presença, adorando outros deuses, fazendo o que não era certo ao olhar de Deus. Eles estavam envolvidos com mulheres estranhas. Eles estavam envolvidos com um pecado. Não era só o muro que precisava ser restaurado. Neemias não foi chamado só para restituir, restaurar os muros, as portas, o lugar santo, não. Ele estava sendo instruído para restaurar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor.
E hoje o Senhor está nos chamando a ouvir Neemias e nós, a igreja, restaurar a igreja do Senhor, restaurar o templo, fechar as brechas, lapidar as portas. O Senhor nos convida a renovar a aliança. Não é mais tempo. Não há mais tempo. O Senhor grita como um leão rugindo. Não há mais tempo. Talvez a igreja do Senhor não está entendendo. É muita balela, é muita falação, é muita conversinha. Mas aquele que não é carnal e não é natural, tem o Espírito Santo e sabe o que o Espírito diz à igreja. O Idaralahassuri Daralabassai. Oh, Haraladagaralabassuri Daralamanai. Nós somos espirituais. Os nossos ouvidos estão atentos ao bradar daquele que nos chamou para pisar na cidade santa. Foi Ele que chamou. E Ele se responsabiliza em trabalhar, em lapidar, em restaurar. A obra não é sua. A obra é dele. Se Ele mandou, faça. Ele se responsabiliza. O capítulo 8 vai dizer que Esdras lê a Torá a todo o povo. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, lei, e apresentou diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres e crianças, e todos que podiam entender a leitura. Ele leu a Torá, lei, com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres, crianças que já tinham idade para compreender. Eu quero dizer que a Torá, o que fez efeito no tempo de Moisés, estava renovando o povo de novo na época de Esdras, na época de Neemias. E eu confesso a dizer para você que a Torá ainda continua restaurando o povo em 2023, porque a palavra não mudou, o Deus não mudou, e a sensibilidade daqueles que é espiritual, de entender quem é Deus, também não mudou. Não mudou. Se muda tudo, menos as Santas Escrituras. Por mais uma vez, o Senhor estava trazendo o livro da lei para o povo, para dizer o que pode e o que não pode, para dizer para mim, para Tainã, que se a gente quiser ter intimidade com Ele, é necessário conhecer a vontade dEle. É necessário, Yuri, praticar a vontade dEle. É necessário, presbítero, olhar para Ele e ter misericórdia do povo, como Ele teve de mim, de você. É necessário. É necessário. Sem misericórdia não tem restituição, porque foi a misericórdia de Neemias que entrou dentro daquela cidade e foi restaurada. Foi a misericórdia, foi a bondade, porque a graça nós temos hoje. Se o povo de Deus não quiser ouvir a palavra daquele que fala, aquele que não quiser ouvir, a Bíblia vai me dizer e vai me garantir, eu tenho certeza que isso acontecerá se a igreja não ouvir, que haverá menos misericórdia do que houve para Gomorra e Sodoma. Vocês têm noção
do que é uma igreja desobediente. Só que eu quero dizer que no meio a essa desobediência, a Torá está sendo dita, a palavra está sendo pregada. E aquele de ontem, aquele lá de Neemias, ele continua dizendo: arrependa, volte a fazer as boas obras. Eu estou aqui e eu vou restaurar a tua vida. As brechas não existirão mais. E o teu pecado, o teu erro, eu jogarei no mar do esquecimento, porque deles eu não me lembro mais. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Seja como Deus. Imite a Deus, imite a Jesus. Seja como criança. Hoje, não ia falar não, porque eu fiquei com meu coração muito feliz. Mas eu vou falar. Hoje a minha filhinha me ensinou, não que eu não soubesse, mas ela me ensinou na prática, eu pude ver. A missionária, a qual eu estou ficando na casa dela esse final de semana, foi ver os netos aqui perto. E chamou ela para ver o Davi e a Fernanda. E ela desde ontem muito feliz para ver o Davi e a Fernanda, são crianças da idade dela. E ela toda feliz foi dormir falando e pediu para fazer cachinho no cabelo e escolheu o vestido na maior alegria. Só que eu estava meditando na palavra lá em cima e ela ficou com a missionária conversando. E daqui a pouco ela me sobe e fala: é 4:30, né, mãe? Isso aí eu falei: é. Aí a missionária pegou e falou: pastora, que hora que eu posso trazer a Analice? Aí eu falei: que hora que a senhora vai voltar? E ela falou: vou voltar à noite, né? Eu já tive culto hoje. Aí a Analice falou: então eu não vou ver o Davi e a Fernanda? Falou: não, por que não? Porque eu tenho um trabalho na igreja com a Lindete e com a Thalita. Eu tenho um compromisso com a minha igreja. Eu faço parte do trabalho da igreja. Aprenda, igreja. A pastora me liga, pede para fazer determinada coisa. E ali eu comecei a interceder. Em seguida a Annalise começa a passar mal. E ela vomitou muito. E ela falava: a gente vai para a igreja, né, mamãe? Eu vou ficar bem. Falei: a gente vai. Vamos para a igreja sim. Quando cheguei ali, ela vomitou de novo. E ela: estou tremendo, mamãe. Falei: vai passar. Eu orei pela minha filha. Quando chegou aqui, ela deitou ali na cadeira. A Lindete vai e chega e fala: não dormiu a noite não, Annalise? Ela: eu vomitei, mas eu já estou bem. Annalise, você vai conseguir dançar? Eu vou, eu já estou boa, eu já estou bem. Quando ela sobe aqui para ensaiar, ela vomita de novo. Ela não olhou as dificuldades. Ela estava determinada que tinha uma obra a fazer neste lugar. Ela sabia que tinha um propósito de Deus sobre a vida dela. Ainda que ela não tenha discernimento espiritual, mas o coração dela é espiritual, o corpo dela é espiritual, ela é do Senhor e ela entende que Deus cuida dela. 5 anos. Quem é aqui que entende de uma forma soberana, grandiosa, que Deus cuida de você? Deus cuida de você. Deus cuida de você. Eu sinto no meu coração, na minha mente, na minha alma, que o Senhor está fechando brecha em vidas de pessoas aqui. O Senhor está restaurando saúde em vidas de pessoas aqui. Aquele que crê na palavra do Senhor, toma posse, ele vai viver por fé. E a fé vai fazer algo tão grande, tão poderoso, que você será um testemunho vivo de uma grande obra perfeita e soberana. Eu não sabia exatamente em que versículo eu ia ministrar. Eu sabia que Deus tinha me dado a palavra, estava dentro do meu coração, mas eu também não sabia o que eu ia dizer. Mas eu sabia que era tempo de ouvir a palavra. Os velhos, os mais novos, homens, mulheres e crianças que tivessem entendimento. Porque ela não está sendo pregada outra vez. Ela está sendo pregada como todas as vezes. Ou é ou não é. Com o Senhor não existe engano, não existe mentira. Ele é dono da verdade.
ela só está sendo passada novamente, porque o Senhor quer restaurar a igreja, porque vai chegar a hora que o leão vai rugir, mas ele vai chamar pelo nome, ele vai chamar pelo nome, e só aqueles que ouviram ele rugir no dia de hoje, que aceitaram, mudaram o seu comportamento, que vai conseguir ouvir esse rugir. E eu não sou de anotar, mas eu escrevi aqui que aonde aprova a obra de Deus, Satanás vai impor as suas dificuldades para que nós venhamos desistir. A palavra do Senhor vai dizer que não existirá, que não existe comunhão sem a verdade. Não tem como você andar com Deus se você não disser a verdade. Não tem meia verdade, é a verdade. Doa a quem doer, é a verdade. Se tiver que sangrar o coração, que seja com a verdade, porque aquele que preza pela verdade, ele restaura coração ferido. A palavra do Senhor vai dizer também que não existe comunhão sem buscar a presença. Não existe comunhão sem oração. Não existe. Não existe. Não existe comunhão se a gente não se matar todos os dias. Eu ouvi uma brincadeirinha essa semana que dizia assim: nossa, quando eu fui batizado, eu pensei que eu ia matar o velho homem e ser uma nova criatura. Só que não é que o velho homem sabia nadar e ele continua aqui e eu tenho que matar ele todos os dias para que a presença de Deus não se afaste de mim? Achei interessante, porém verdadeiro. Nós achamos que somos super crente porque conhecemos um pouquinho de Deus, sendo que Ele faz questão de se apresentar dia após dia. Ele se renova na vida da gente todos os dias. Tanto é que Ele renovou o povo que estava com Esdras, com Neemias, e eu tenho certeza absoluta que Ele está renovando a igreja do Senhor, que se chama Elã. Eu tenho certeza que vidas hoje serão restauradas, não pela palavra que eu estou pregando, mas pela presença que está em mim e que revela a igreja que precisa de mudança. Não é por mim, é por Ele. Não é pelo pastor, é por Ele. Não é pela Juscelia que louva aqui como uma bênção de Deus, como a pastora, como o pastor, como os obreiros. Não, não é por nós não. Nada somos, porque é dele, é para Ele. E o Deus que restaurou os muros, que renovou as alianças, está aqui. E quando esses muros foram restaurados, Neemias chamou os músicos, chamou os levitas, porque aquele lugar tinha que celebrar a vitória qual Deus deu para Neemias. Precisava ser celebrado com louvores de adoração, a grande promessa que foi cumprida através de Neemias. Depois que o louvor, que a festa, que as cabanas, a festa do tabernáculo foi feita, a palavra foi falada, aí Neemias selecionou o povo que ia entrar nessa cidade. E só ia entrar nessa cidade aqueles que ouviu, guardou e estava praticando. Só vai entrar na cidade santa aqueles que ouviu, que guardou e que pratica a palavra. Não são palavras minhas. Não são palavras minhas. A palavra é do Senhor. E Ele se responsabiliza por cada palavra que sai da minha boca. Ele se responsabiliza por cada palavra que sai desse altar. A palavra, ela não é pregada à igreja. Ela é pregada para todos que estão na igreja. E ela ainda dá continuidade, porque aquele que ouviu a palavra e passa para frente, ele dá fruto, e bem-aventurado é aquele que dá fruto no reino de Deus. Então ela não pode morrer aqui. Aqui a gente não pode achar que ouviu a palavra e acabou. Ela não acabou. Ela veio de lá de trás, lá do Éden,
Senhor, ela continua aqui, ela continua viva, ela continua dando fruto, ela continua produzindo cura, libertação e restauração. Nada vai destruir essa igreja, a qual foi gerada com sangue santo, poderoso, carmesim. Aquele que era no passado, ele continua sendo. E nada vai destruir esse Deus. Nada vai destruir esse Senhor. Nada. Os profetas podem se corromper. Os pastores podem se corromper. Os missionários podem se corromper. Mas Deus, Ele não se corrompe. E Ele ainda dá uma oportunidade para aqueles que se corromperam. E hoje o Senhor está dando uma nova oportunidade. Talvez meu pastor não lembre, eu comentei com ele. Ele falou para mim que não lembrava disso. Mas ele falou e eu lembro perfeitamente porque foi algo que tocou muito meu coração. Alguns anos atrás, vou contar, pastor. Se não for, depois o senhor falar comigo, se não era para contar. Alguns anos atrás, o pastor mandava eu ler muito, não era, pastor? O pastor pegava no meu pé e ainda pega. Mandava eu ler. E dentro de mim eu falava, mas eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. E o pastor, missionária, seu português. Missionária, vai ler. Missionária, você leu o livro tal. Li, pastor. E o que você me diz? Ah, pastor, o que o senhor já sabe. Missionária Luciana, vai lá e lê tal livro e traga um resumo. Ele sempre pediu resumo de tudo. E eu não trazia. Aí eu peguei e falei, tá bom, pastor, eu vou ler e vou fazer um resumo. Aí ele pegou e falou, mas nesse resumo, eu quero o que eu nunca ouvi e o que eu nunca vi. Porque não é você que prega que Deus é Deus no novo, que renova a sua palavra todos os dias? Então traz algo que eu não conheço. Você tem noção do que é isso? Da ousadia desse pastor? Ele pode não se lembrar. E hoje eu entendo que ele foi boca de Deus para a minha vida. Talvez eu não esteja num patamar que eu queria estar. Ou que até mesmo o pastor queria que eu estivesse, porque ele sempre, mas a pastora quis que eu buscasse conhecimento para que o ministério de Jesus se cumprisse na minha vida. Ele sempre deixou isso muito claro. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu aprendi lições tão poderosas dentro deste lugar, dentro dessa igreja, que eu não consegui desviar. Eu não consegui ir embora da presença do Senhor. Porque eu não pisei em qualquer lugar que falava qualquer coisa e passava a mão na minha cabeça. E nem escutava o que eu queria falar. Por muitas vezes o meu pastor me cortou e não deixou que eu falasse. Mas eu aprendi coisas tão poderosas que mal nenhum conseguiu destruir a promessa que Deus fez na minha vida. E eu agradeço isso aos nossos pastores, pastora Juscelia, pastor Reinaldo. Eu agradeço a Lindete, eu agradeço a Aline, eu agradeço a missionária Zuleika, eu agradeço a Claudete, que é brava. Eu agradeço o casal de pastores Amanda e Celso. Eu agradeço o irmão Francisco e Aninha. Eu agradeço Doralice. Eu agradeço a igreja do Senhor por ter me ensinado tanto. É com muita humildade que eu venho dizer que eu oro hoje por vocês, porque eu me sinto no direito de cobrir todos vocês em oração, porque eu descobri que através de vocês tem que ter intercessor. Através de vocês eu aprendi que tem que ter intercessor. Então, eu me deixo usar como intercessora do Senhor. Hoje, eu reconheço que eu não sou uma pessoa que ora. O Senhor me chamou para ser intercessora da igreja. Porque
Deus, Ele colocou algo nos corações do intercessor que não importa a dificuldade, a circunstância, a situação, sempre há uma resposta de Deus, sempre há algo de Deus a determinar para a igreja. E hoje, como intercessora do Senhor, eu vou orar juntamente com a igreja. Eu não quero que a igreja fale nada com o Senhor, mas eu quero que a igreja concorde com a oração que vai sair da minha boca, porque vai o Espírito Santo que vai me conduzir. Eu não vou orar mais por Israel, porque eu vi que a menina que orou por Israel se colocou como justa. Eu não vou orar pelas crianças, porque eu vi que a menina que orou pelas crianças também se colocou por justa. Mas eu vou orar em todo, pela igreja. Eu não vou orar pelo pastor, porque é pastor, mas eu vou orar pelo Reinaldo. Eu não vou orar pela presbítera. Eu vou orar pelo nome da presbítera, pela pessoa. Sabe por quê, igreja? Nós precisamos entender que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida um propósito. E esse propósito, independente da função que você vai exercer, continua sendo um propósito. E o propósito de Deus não se pode destruir com mentiras, com falação. Nós não podemos ser encarregados de Satanás para fazer o mal. Todavia, essa igreja é abençoada porque sai do altar palavra de bênção sobre a tua vida. E uma vez que você é abençoado, nada pode amaldiçoar. Nada vai amaldiçoar. Amém? Os músicos, por favor.